Essa pessoa acreditou que havia vencido. Talvez tenha pensado que o silêncio era uma prova de força, que a distância faria você voltar, ou que o tempo apagaria aquilo que existia entre vocês. Mas existe uma verdade que Carl Jung compreendeu profundamente. Aquilo que não é integrado à consciência retorna de outra forma, mais intenso, mais doloroso e impossível de ignorar. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias mudam completamente de direção. Porque há um momento em que alguém percebe, tarde demais, que não perdeu apenas uma presença. Perdeu a oportunidade de continuar fazendo parte da vida de quem verdadeiramente importava. Se isso faz sentido para você, permaneça até o final deste vídeo, porque talvez o que você está prestes a ouvir transforme completamente a maneira como interpreta essa ausência. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Será que quem foi embora realmente perdeu? Ou quem ficou acreditando que sempre teria outra chance? Jung dizia que o ser humano costuma projetar sobre o outro aquilo que ainda não consegue reconhecer dentro de si. Por isso, enquanto algumas pessoas confundem orgulho com liberdade, acabam ignorando os pequenos sinais que anunciam uma perda definitiva. O mais curioso é que quase ninguém percebe esse momento quando ele acontece. Só muito tempo depois, quando o silêncio deixa de ser uma estratégia e se torna uma realidade, é que a consciência começa a despertar. E esse despertar costuma ser infinitamente mais doloroso do que qualquer despedida. Talvez você tenha acreditado durante muito tempo que sua dor significava fraqueza, que sentir saudade era um sinal de derrota. Mas Carl Jung enxergava o sofrimento de uma forma completamente diferente. Para ele, a dor possui a capacidade de revelar aquilo que ainda precisa ser transformado. Enquanto você enfrentava noites difíceis, reconstruía sua identidade e aprendia a caminhar sozinho, a outra pessoa podia estar vivendo a ilusão de que tudo permanecia exatamente como antes. No entanto, a vida raramente recompensa aqueles que vivem presos à ilusão. Mais cedo ou mais tarde, a realidade bate à porta de todos. E quando isso acontece, não existe argumento capaz de mudar aquilo que já foi perdido. Há um instante quase invisível em toda a história de amor que termina. Não é o dia da discussão. Não é a última mensagem. Muito menos o momento da despedida. O verdadeiro fim acontece quando alguém deixa de esperar. Quando o coração compreende aquilo que a mente demorava para aceitar. Quando a esperança, silenciosamente, se transforma em paz. E é justamente esse instante que costuma surpreender quem acreditava estar no controle. Porque enquanto essa pessoa imaginava que você permaneceria emocionalmente disponível, algo muito mais profundo acontecia dentro da sua alma. Você começava a recuperar partes de si que haviam sido entregues a alguém incapaz de reconhecer seu verdadeiro valor. Talvez seja exatamente por isso que este vídeo tenha encontrado você hoje. Não para alimentar expectativas sobre um possível arrependimento, mas para revelar uma verdade muito maior. Quando alguém acredita que venceu ao fazer você sofrer, normalmente não percebe que cada desafio enfrentado pode fortalecer quem decide olhar para dentro de si. E segundo Carl Jung, ninguém encontra sua verdadeira força evitando a escuridão, mas atravessando-a conscientemente. A pergunta que ficará ecoando durante todo este vídeo é simples, mas pode mudar completamente sua forma de enxergar essa história. E se a maior perda nunca tivesse sido sua, mas daquela pessoa que só descobriu o seu verdadeiro valor no exato momento em que percebeu que você nunca mais voltaria a ser o mesmo? Antes de seguir para a parte mais profunda desta reflexão, tenho um pequeno pedido. Se este conteúdo está tocando algo dentro de você, se estas palavras fazem sentido para a sua história ou despertam uma nova forma de enxergar sua própria jornada, considere se inscrever no canal e deixar o seu like.
Esses dois gestos simples ajudam esta mensagem a chegar até outras pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis e precisam encontrar esperança, compreensão e força para continuar. E se desejar, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo e qual parte desta reflexão mais falou ao seu coração. Eu faço questão de ler cada mensagem. Que a sua caminhada seja guiada pela coragem de olhar para dentro de si mesmo, porque é nesse lugar silencioso que nascem as maiores transformações. Que você nunca permita que a rejeição defina o seu valor, nem que o medo impeça você de viver a vida que merece. Lembre-se, quem aprende a cuidar da própria alma jamais depende da aprovação de outra pessoa para encontrar paz. Que cada novo amanhecer traga mais clareza, mais força e mais esperança ao seu coração. E aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de que a sua luz sempre será maior do que qualquer sombra que tenha cruzado o seu caminho. Existe um instante na vida em que a maior vitória de alguém começa, silenciosamente, a se transformar em sua maior derrota. Esse instante não faz barulho. Não vem acompanhado de pedidos de desculpas, de grandes discursos ou de lágrimas diante de uma porta fechada. Ele acontece dentro da alma. Carl Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente continua dirigindo a vida das pessoas, enquanto elas acreditam estar fazendo escolhas conscientes. É exatamente por isso que tantas pessoas confundem poder com controle. Elas imaginam que venceram porque fizeram o outro sofrer, porque receberam a última mensagem, porque foram embora primeiro ou porque conseguiram permanecer indiferentes. Mas a psique humana não funciona dessa maneira. Tudo aquilo que é reprimido, negado ou ignorado encontra uma forma de retornar. E quando retorna, costuma ser tarde demais para desfazer as escolhas que pareciam tão inteligentes no passado. Talvez essa pessoa tenha acreditado que você sempre estaria ali. Talvez tenha visto sua dedicação como algo garantido, sua paciência como uma obrigação e seu amor como um recurso inesgotável. Esse é um dos maiores enganos do ego humano. Jung explicava que o ego cria uma falsa sensação de permanência. Ele convence alguém de que determinadas pessoas nunca irão embora de verdade. Por isso, muitos só começam a perceber o valor de uma presença quando a ausência se torna definitiva. Enquanto você ainda insistia, essa pessoa não enxergava sua importância. Enquanto você demonstrava carinho, ela interpretava aquilo como fraqueza. Mas existe uma diferença enorme entre permanecer por amor e permanecer por medo de perder alguém. Quando essa diferença finalmente se torna clara, toda a dinâmica muda. O mais curioso é que ninguém percebe imediatamente quando um vínculo começa a morrer. O coração demora para aceitar aquilo que a alma já compreendeu. É como uma árvore que parece firme durante meses, mesmo depois de suas raízes terem sido comprometidas. De fora, tudo parece igual, mas por dentro, a estrutura já não consegue sustentar a mesma vida. Jung utilizava frequentemente imagens da natureza para explicar os movimentos da psique. Assim como as estações transformam uma floresta sem pedir permissão às árvores, a vida também transforma as pessoas em silêncio. Você talvez não tenha percebido quando começou a deixar de esperar aquela mensagem. Não notou quando acordou sem a mesma ansiedade. Nem percebeu o dia em que sorriu sem lembrar daquela pessoa. Mas essas pequenas mudanças representam uma revolução interior. Enquanto isso acontecia dentro de você, a outra pessoa provavelmente continuava vivendo convencida de que nada havia mudado. O ego costuma acreditar que ainda controla aquilo que já escapou de suas mãos. Esse é um mecanismo psicológico extremamente comum. Quando alguém sempre encontrou você disponível, acessível e emocionalmente presente, cria-se uma ilusão de estabilidade.
Essa ilusão impede que essa pessoa perceba que cada silêncio seu não era apenas uma reação passageira, era um passo em direção à sua própria liberdade emocional. E quanto mais você caminhava nessa direção, menos espaço existia para as antigas dependências afetivas que antes sustentavam aquela relação. É exatamente aqui que nasce o primeiro grande arrependimento. Não porque alguém tenha encontrado outra pessoa imediatamente, nem porque a vida tenha oferecido algum tipo de punição. O arrependimento nasce quando a consciência desperta. Jung afirmava que o verdadeiro sofrimento começa quando o indivíduo finalmente enxerga aquilo que durante muito tempo escolheu não ver. A consciência ilumina aquilo que antes permanecia escondido nas sombras. E quando essa luz alcança o passado, muitas pessoas descobrem que a maior perda de suas vidas não aconteceu no dia em que alguém foi embora. Ela aconteceu no dia em que deixaram escapar alguém que jamais deveria ter sido tratado como uma opção. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam enquanto ainda estão presas ao próprio orgulho. Ninguém perde alguém importante de uma única vez. A perda acontece em pequenas parcelas, quase imperceptíveis. Primeiro desaparecem as conversas espontâneas. Depois, os planos compartilhados. Em seguida, a confiança deixa de existir. E, por fim, aquilo que Jung chamava de energia psíquica muda completamente de direção. O afeto que antes era investido naquela relação começa lentamente a ser direcionado para o crescimento interior. É nesse momento que ocorre uma transformação silenciosa. A pessoa que antes vivia esperando sinais externos passa a encontrar respostas dentro de si. E quem acreditava que tudo permaneceria igual, simplesmente não percebe que essa mudança já começou. Durante muito tempo, talvez você tenha imaginado que superar alguém significava esquecer cada lembrança, apagar cada sentimento e eliminar completamente qualquer vestígio daquela história. Mas Jung jamais enxergou a cura dessa maneira. Para ele, a verdadeira transformação não acontece quando as lembranças desaparecem, mas quando elas deixam de controlar quem você é. A memória continua existindo, porém, já não possui o mesmo poder sobre suas emoções. É como olhar para um antigo retrato e perceber que ele ainda faz parte da sua história, mas já não define o seu presente. Essa é uma das maiores conquistas da individuação. Deixar de viver como refém do passado para finalmente assumir a autoria da própria vida. Enquanto isso acontece, algo igualmente profundo começa a surgir na consciência da outra pessoa. Aquilo que antes parecia uma escolha confortável transforma-se em um vazio difícil de explicar. O silêncio, que parecia oferecer liberdade, passa a ecoar de forma diferente. As distrações deixam de preencher aquilo que realmente importa e, sem perceber, ela começa a comparar todas as novas experiências com aquilo que viveu ao seu lado. Jung explicava que aquilo que possui verdadeiro significado permanece registrado nas camadas mais profundas da psique. É por isso que certas pessoas continuam presentes muito tempo depois da despedida. Não porque exista algum mistério sobrenatural, mas porque experiências emocionalmente marcantes deixam impressões duradouras na mente humana. É justamente nesse ponto que muitos descobrem um erro que jamais imaginaram cometer. Durante tanto tempo, procuraram alguém perfeito, alguém sem defeitos, alguém que atendesse todas as expectativas criadas pelo ego, que deixaram escapar alguém real. Alguém que oferecia presença, compreensão, cuidado e autenticidade. Quando essa percepção finalmente chega, quase sempre encontra uma realidade completamente diferente daquela que existia antes. Porque enquanto essa pessoa permanecia presa às próprias ilusões, você estava reconstruindo sua identidade,
Cada dificuldade enfrentada fortalecia partes da sua personalidade que antes dependiam da aprovação de quem não sabia reconhecer seu verdadeiro valor. Carl Jung dizia que ninguém encontra sua totalidade permanecendo exatamente onde sempre esteve. Toda transformação exige uma travessia. Exige enfrentar medos, abandonar ilusões e aceitar que algumas versões de nós mesmos precisam morrer para que outras possam nascer. Talvez essa pessoa ainda não compreenda isso. Talvez continue acreditando que basta voltar atrás quando sentir vontade. Mas existe uma diferença enorme entre encontrar alguém esperando e encontrar alguém transformado. Porque quem atravessa a própria dor com coragem deixa de procurar validação onde antes buscava desesperadamente. E quando isso acontece, o poder da relação muda completamente. Não porque exista desejo de vingança, mas porque nasce uma liberdade que nenhuma ausência consegue destruir. Existe um momento extremamente silencioso em toda a jornada de transformação. É o instante em que você percebe que já não sente necessidade de provar o seu valor para quem escolheu não enxergá-lo. Essa mudança parece pequena para quem observa de fora, mas, segundo Carl Jung, ela representa uma das maiores revoluções da alma. Enquanto antes sua energia era consumida tentando ser compreendido, agora ela passa a ser direcionada para compreender a si mesmo. E essa inversão muda absolutamente tudo, porque quem aprende a olhar para dentro deixa de viver escravo das reações dos outros. A opinião alheia perde força, a ausência perde o domínio. O medo da rejeição começa lentamente a desaparecer. É nesse instante que a verdadeira liberdade emocional começa a nascer. O ego, entretanto, costuma perceber essa transformação tarde demais. Durante muito tempo, aquela pessoa acreditou que você continuaria orbitando ao redor dela. Imaginava que bastaria uma mensagem inesperada, um gesto de atenção ou uma demonstração mínima de interesse para que tudo voltasse a ser como antes. Mas Jung alertava que a psique não permanece estática. Cada experiência modifica quem somos. Cada sofrimento compreendido reorganiza a maneira como sentimos, pensamos e escolhemos. Aquela versão sua que aceitava migalhas emocionais já não existe mais. E justamente por isso, quando essa pessoa finalmente desperta para a realidade, encontra alguém completamente diferente daquele que deixou para trás. É curioso perceber como a consciência funciona. Enquanto estamos distraídos, acreditamos controlar o rumo da própria vida. Mas basta perder algo realmente importante para que a mente comece a revisitar cada detalhe do passado. Conversas antes esquecidas voltam à memória. Pequenos gestos ganham um significado completamente novo. O sorriso que parecia comum agora parece insubstituível. A presença que antes era tratada como garantida passa a ser lembrada como um privilégio desperdiçado. Jung chamava esse movimento de confronto com a sombra. Não é apenas reconhecer os próprios erros. É admitir que grande parte do sofrimento atual nasceu de escolhas que poderiam ter sido diferentes. E poucas experiências são tão difíceis quanto olhar para trás, sabendo que a oportunidade existiu, mas foi ignorada. Enquanto isso, algo extraordinário continua acontecendo dentro de você. A dor que antes parecia interminável começa a revelar um propósito inesperado. Você passa a perceber que o sofrimento não destruiu sua essência, apenas retirou aquilo que já não fazia sentido permanecer. Como uma árvore que perde suas folhas durante uma estação rigorosa, você descobre que algumas perdas não representam o fim da vida, mas o início de um novo ciclo. Jung acreditava que toda crise contém, escondida dentro dela, a possibilidade de uma expansão da consciência. Aquilo que parecia apenas uma despedida transforma-se em um convite para descobrir uma força que talvez nunca tivesse aparecido,
se tudo tivesse permanecido confortável. E é justamente essa força que muitas pessoas não conseguem compreender quando reencontram alguém que venceu a própria dor. Elas esperam encontrar a mesma insegurança, a mesma dependência emocional, a mesma necessidade de aprovação. No entanto, encontram serenidade. Encontram alguém que aprendeu a permanecer em paz mesmo diante da ausência. Essa tranquilidade costuma causar um impacto muito maior do que qualquer tentativa de demonstrar indiferença. Porque o verdadeiro poder não está em fazer alguém sofrer. Está em não permitir que o sofrimento determine quem você será. E quando essa transformação acontece, a história deixa de ser sobre quem perdeu quem. Ela passa a ser sobre quem finalmente encontrou a si mesmo. Há um detalhe sobre a natureza humana que Carl Jung compreendia como poucos. O ser humano raramente valoriza aquilo que possui, enquanto acredita que jamais poderá perder. O ego cria uma sensação perigosa de permanência. Ele sussurra que haverá sempre outra oportunidade, outra conversa, outro reencontro. Mas a vida não obedece às expectativas do ego. Ela segue o ritmo das escolhas conscientes e das oportunidades desperdiçadas. Em determinado momento, aquilo que parecia apenas um afastamento passageiro transforma-se em uma mudança definitiva. Não porque alguém decidiu punir o outro, mas porque a alma, depois de sofrer o suficiente, aprende que continuar insistindo onde não existe reciprocidade significa abandonar a si mesma. E essa é uma renúncia que nenhuma consciência desperta aceita fazer novamente. Talvez essa pessoa tenha acreditado que seu silêncio era apenas uma fase, que você precisava de tempo e, inevitavelmente, voltaria a procurá-la. Enquanto essa ideia parecia confortável, ela continuou vivendo sem perceber que todos os dias algo invisível estava acontecendo dentro de você. Cada manhã enfrentada sem aquela mensagem fortalecia sua autonomia. Cada noite em que você escolhia cuidar da própria paz reconstruía sua identidade. Jung dizia que a individuação acontece quando deixamos de viver guiados pelas expectativas externas para responder ao chamado da própria alma. Sem perceber, você começou essa jornada. E quando alguém inicia esse caminho de verdade, dificilmente retorna à versão de si que aceitava viver apenas para ser aceito. Existe também um fenômeno psicológico profundamente humano. Quanto mais uma pessoa acredita controlar alguém, menos observa as pequenas mudanças que estão acontecendo diante de seus olhos. A rotina cria cegueira, o orgulho alimenta distrações, e a certeza excessiva impede a percepção. Foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto essa pessoa confiava que você continuaria emocionalmente disponível, sua transformação acontecia em silêncio. Não houve grandes anúncios, não houve necessidade de provar nada, apenas um amadurecimento constante, quase imperceptível, como o nascer do sol, que ninguém consegue interromper. Sua consciência foi iluminando áreas da sua vida que antes permaneciam escondidas pela dependência emocional. Então chega o dia em que essa pessoa resolve olhar para trás. Talvez por curiosidade, talvez por saudade, talvez porque nenhuma outra experiência conseguiu preencher o vazio deixado por aquilo que foi perdido. Mas o que encontra já não corresponde à lembrança que guardava. Você continua sendo você, mas carrega uma presença diferente. Há uma serenidade que antes não existia. Há uma firmeza que nasceu da dor enfrentada. Jung afirmava que o ouro mais valioso da alma é encontrado justamente depois do confronto com as próprias sombras. Quem atravessa essa travessia não volta igual. Volta mais inteiro, mais consciente, mais livre. E essa liberdade não pode ser oferecida por outra pessoa, porque ela nasce exclusivamente do encontro consigo mesmo. É nesse instante que a maior inversão da história acontece. Durante muito tempo,
Você acreditou que era quem tinha perdido. Sofreu, questionou, chorou e tentou compreender aquilo que parecia injusto. Mas agora, os papéis começam a revelar sua verdadeira natureza. Quem imaginava ter vencido percebe que a maior derrota não foi perder uma discussão, nem terminar um relacionamento. A maior derrota foi deixar escapar alguém que escolhia amar de maneira verdadeira. E essa percepção costuma chegar exatamente quando não existe mais espaço para voltar ao passado, porque o tempo não devolve as oportunidades que foram ignoradas. Ele apenas revela, com absoluta clareza, o valor daquilo que um dia esteve ao alcance das mãos e foi tratado como se fosse eterno. Chega um momento em que a vida deixa de perguntar o que aconteceu entre duas pessoas e começa a perguntar quem cada uma delas se tornou depois de tudo o que viveu. Carl Jung acreditava que os acontecimentos externos possuem menos importância do que a transformação interior que provocam. É justamente por isso que duas pessoas podem atravessar a mesma história e sair completamente diferentes dela. Uma permanece presa ao ressentimento, alimentando justificativas para nunca olhar para dentro de si. A outra utiliza a dor como matéria-prima para reconstruir a própria identidade. É essa diferença que define o destino emocional de cada um. Porque o sofrimento, por si só, não transforma ninguém. O que transforma é a coragem de compreender o significado desse sofrimento. Talvez essa pessoa ainda carregue a esperança de que tudo possa voltar a ser exatamente como antes. Esse é um desejo compreensível, mas profundamente ligado ao ego. O ego tenta recuperar situações. A alma procura a evolução. Jung ensinava que a vida nunca retorna ao ponto de partida. Ela segue em espiral. Passamos pelos mesmos temas, porém nunca somos exatamente os mesmos. Você já não olha para o amor com os mesmos olhos. Já não confunde intensidade com reciprocidade. Já não acredita que amar significa suportar qualquer ausência ou qualquer desrespeito. A dor lhe ensinou algo que nenhuma felicidade passageira teria conseguido ensinar. E esse aprendizado passou a fazer parte daquilo que você é. Enquanto isso, quem acreditava ter vencido começa a enfrentar um desafio silencioso. Não se trata apenas da saudade, trata-se da consciência. Cada lembrança passa a carregar perguntas que antes eram ignoradas. E se eu tivesse demonstrado mais carinho? E se eu tivesse escutado com mais atenção? E se eu tivesse reconhecido aquele amor enquanto ainda havia tempo? Jung afirmava que a consciência é exigente. Ela não permite que certas verdades permaneçam escondidas para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela conduz cada pessoa ao encontro das próprias escolhas. Algumas descobertas libertam. Outras chegam acompanhadas por um arrependimento impossível de apagar. Mas existe uma verdade ainda mais profunda escondida nessa história. O verdadeiro prêmio nunca foi fazer alguém perceber que perdeu você. O verdadeiro prêmio foi descobrir que seu valor nunca dependeu da capacidade de outra pessoa reconhecê-lo. Essa é uma das maiores conquistas da individuação. Quando você compreende isso, algo extraordinário acontece. O medo da rejeição perde força. A necessidade constante de aprovação desaparece. A ansiedade sobre quem ficou ou quem partiu deixa de controlar seus pensamentos. Você finalmente compreende que pessoas entram e saem da nossa vida, mas a relação que construímos conosco permanece para sempre. E é essa relação que determina a qualidade de todas as outras. Talvez seja exatamente por isso que esta história tenha encontrado você hoje. Não para alimentar expectativas de vingança, nem para esperar que alguém volte arrependido, mas para lembrar que nenhuma perda é capaz de destruir quem decide transformar a própria dor em consciência. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora apenas sonha, mas aquele que olha para dentro desperta.
E talvez o maior despertar da sua vida tenha começado justamente no dia em que você acreditou ter perdido tudo. Porque sem perceber, enquanto alguém pensava que havia vencido, você estava reconstruindo a parte mais valiosa da sua existência, a sua própria alma. E essa é uma conquista que ninguém jamais poderá tirar de você. No fim, talvez a maior descoberta desta história não seja sobre aquela pessoa, talvez seja sobre você. Durante muito tempo, parecia que toda a sua felicidade dependia de uma resposta, de uma reconciliação ou de um reconhecimento que nunca chegava. Mas sem perceber, a vida estava conduzindo você para um encontro muito mais importante. Carl Jung acreditava que ninguém encontra a própria luz evitando a escuridão. É justamente ao atravessar as dores mais profundas que descobrimos uma força que jamais imaginávamos possuir. E quando essa força desperta, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes parecia uma perda irreparável revela-se o início da maior transformação da sua existência. Talvez essa pessoa realmente compreenda um dia o que perdeu. Talvez nunca compreenda, mas essa já não é a pergunta mais importante. A verdadeira questão é: quem você escolhe ser a partir deste momento? Permanecer preso ao passado significa entregar o controle da sua vida às escolhas de outra pessoa. Caminhar em direção à sua própria consciência significa recuperar aquilo que sempre foi seu. A paz, a dignidade e a liberdade de viver sem depender da validação de ninguém. É nesse ponto que a filosofia de Jung deixa de ser apenas um conjunto de ideias e passa a se tornar uma experiência profundamente transformadora. Quando você aprender a olhar para a sua própria história sem culpa, sem ressentimento e sem necessidade de provar qualquer coisa, perceberá que existe uma vitória muito maior do que ser escolhido por alguém. É escolher a si mesmo todos os dias. Porque quem encontra valor dentro da própria alma deixa de implorar por migalhas emocionais. Passa a construir relações baseadas em respeito, reciprocidade e verdade. E esse é um caminho sem retorno. Não porque o passado desaparece, mas porque ele deixa de comandar o futuro. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que este vídeo terminar. As pessoas costumam acreditar que perderam alguém quando recebem uma despedida. Mas muitas vezes, a maior perda acontece quando deixam escapar a oportunidade de amar, cuidar e reconhecer o valor de alguém enquanto ainda havia tempo. Pense nisso com calma, porque a vida não pergunta quantas pessoas passaram pelo seu caminho. Ela pergunta quem você se tornou por causa delas, e talvez essa seja a única resposta que realmente importa. Se esta mensagem encontrou o seu coração no momento certo, deixe o seu like para que o YouTube leve esta reflexão a outras pessoas que também precisam ouvi-la. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento inspirada nos ensinamentos de Carl Jung. E compartilhe este vídeo com alguém que possa encontrar força nessas palavras. E quero fazer um convite especial. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho a mim mesmo" e diga de qual cidade e estado você está assistindo. Será uma alegria ler sua mensagem e saber que juntos estamos construindo uma comunidade de pessoas que decidiram transformar a dor em consciência, o medo em coragem e as perdas em um novo começo.